estão de onde possam acompanhar aqui e ter essa comunhão conosco. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 1. Nós hoje estamos dando início a um seminário recuperando a minha identidade, onde nós cremos e pedimos que o Espírito do Senhor venha trabalhar assuntos profundos de raiz, de teor de raiz dentro do nosso coração, a fim de reparar as sequelas da nossa fé e tudo aquilo que esteja atrapalhando o Espírito Santo, o poder executivo de Deus, de levar à frente a restauração da nossa alma. Então hoje nós estamos aqui para trabalhar assuntos não periféricos, mas profundos, onde muitas das coisas da nossa vida que não estão se desdobrando no aspecto de nós como nova criatura precisam ser corrigidas, e nós vamos trabalhar isso nessa noite. Nós vamos ler aqui apenas o versículo 4 e 5, Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5. Eu vou pedir para os irmãos fazerem um orar, ler junto comigo. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Amém. Convido o Benjamin para passar à frente, para fazer um louvor. Convidar o irmão Paulinho para fazer a oração de abertura para nós. Amém. Senhor Jesus, nosso Pai amado, nosso Pai querido, nos colocamos, Pai, diante de Ti, primeiramente, Pai, para que o Senhor perdoe nossos pecados, que o Senhor purifique, Pai, nossas mentes, nossos corações, Pai, nos prepare, Pai, para este momento, Pai, que o Senhor derrame aqui essa noite, Pai, ensinamentos, Pai, que o Senhor possa, Pai, trabalhar através das suas palavras, através deste seminário, Pai, em nossos corações e nossas mentes, Pai, que nós possamos sair transformados daqui, Pai, tendo acesso ao que o Senhor quer para nós essa noite. Que o Senhor, Pai, cuide da nossa igreja, Pai, cuide das nossas famílias, que o Senhor reforce, Pai, as mensagens, Pai, que elas sejam tocantes para o seu povo, que possamos usufruir, Pai, deste momento, em comunhão com os irmãos, e aproveitar cada palavra derramada aqui esta noite. Pedimos, Pai, pela sua igreja aqui na cidade, que o Senhor cuide, Pai, dos detalhes, cuide dos irmãos que estão à frente, cuidando da parte de material, dos irmãos que estão sempre orando por ela. Abençoe a vida de cada um aqui. Te louvamos por tudo e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Eu sou o velho, eu sou o novo, eu sou o velho e o novo juntos, não sei quem sou, Senhor. Eu sou o velho, eu sou o novo, eu sou o velho e o novo juntos, não sei quem sou, Senhor.
Senhor. Uma crise de identidade me afetou, vivendo velho e o novo homem juntos em mim. Nem sei quem sou. Eu sou o velho, eu sou o novo, eu sou o velho e o novo juntos. Não sei quem sou, Senhor. Eu sou o velho, eu sou o novo, eu sou o velho e o novo juntos. Não sei quem sou, Senhor. O velho homem foi crucificado, é uma informação ou realidade para assumir em Cristo Jesus o novo homem como minha identidade. Eu sou o velho, eu sou o novo, eu sou o velho e o novo juntos. Não sei quem sou, Senhor. Eu sou o velho, eu sou o novo, eu sou o velho e o novo juntos. Não sei quem sou, Senhor. Uma crise de identidade me afetou, vivendo velho e o novo homem juntos em mim. Nem sei quem sou. O velho homem foi crucificado, é uma informação ou realidade para assumir em Cristo Jesus o novo homem como minha identidade. Não vivo mais eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em Amém, irmãos. Podemos sentar? Amém. Irmãos, nós vamos dar início então a esse estudo hoje, né? Um seminário que Deus deseja trabalhar coisas íntimas no nosso coração. Mas antes da gente entrar aqui no assunto principal, eu só quero lembrar aos irmãos que nós temos agora no mês de julho a dica mensal que o Ministério Apostólico trouxe por uma direção do Senhor para a igreja meditar e trabalhar, que é o livro A Cura da Lepra, que a gente tem disponível ali e que agora durante esse seminário hoje nós estamos considerando 5% de desconto para facilitar
e também estimular os irmãos que desejarem adquirir este livro e poderem trabalhar esses assuntos nos seus corações. Amém? Amém, irmãos. Bom, para dar início no seminário de hoje, eu quero aqui colocar um slide na tela com uma pergunta. Então, eu quero que você pense, você vai ter um tempinho para pensar essa pergunta que está entrando aí no slide. Como eu me vejo? Então, tire um tempinho agora, faça silêncio e pense. Como você se vê? Amém? Como eu me vejo? Agora nós temos uma outra pergunta, vamos colocar ali também. Quem eu sou? Pense também. Responda para você. Feche teus olhos se você precisar. Que você precisa responder isso, senão você não responder essas perguntas para você, você não vai ter resultado aqui hoje daquilo que nós vamos falar. Quem eu sou? Quem você é? Quem você é para você? Amém? Feche teus olhos agora, irmãos. Eu vou orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós queremos aqui chamar a presença do Teu Espírito sobre nossas mentes a partir de agora. E que Tu estejas, ó Deus, limpando o nosso coração de toda a irradiação desse mundo e do tráfego desse mundo também, Senhor. Porque Tu sabes, ó Pai, quanto nossa mente pesa e quanto ela anda atribulada e nessa centrífuga de tantos pensamentos. Nós queremos aqui confessar a Ti nossos pecados, queremos limpar o nosso coração diante de Ti, queremos clamar o sangue do Cordeiro para purificar as nossas almas de toda natureza pecaminosa e de toda influência da carne, do mundo e das trevas sobre a nossa mente. Senhor, queremos lançar diante de Ti todas as nossas preocupações, todos os anseios do nosso coração e tudo aquilo que está em conflito dentro de nós, porque Tu és o único que tens poder para colocar ordem tanto nas coisas dentro quanto fora do nosso coração. E aqui queremos chamar a Ti como nosso provedor, como o pastor das nossas vidas, para que Tu coloque em ordem todas as coisas a partir de agora. Queremos entregar a Ti, como está escrito, que a Tua paz, que excede todo o entendimento, que ela guarde agora o nosso pensamento, nosso coração em Cristo Jesus. Queremos abrir os caminhos aqui para o Teu Espírito operar dentro de nós, fazendo ajustes e correções. E tudo aquilo, Deus, que será liberado e recebido, que venha por meio de Ti e seja trabalhado de forma humilde no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, queremos aqui chamar o Cristo como a nossa vida e nossa plena suficiência, para que Ele se manifeste e opere a sua boa obra, Senhor, através do nosso coração e dentro de nós. Em nome de Jesus, declaramos a Tua autoridade, a Tua presença, que ela prevaleça sobre toda treva nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom, durante essas duas perguntas que nós colocamos na tela, talvez houve uma diferença na resposta de como você se vê em relação a como quem eu sou de fato, quem você é.
Talvez você possa dizer que você se vê de uma maneira e quem você é de fato, talvez tenha sido outra coisa, né? É comum acontecer isso, eu digo para os irmãos. E hoje que nós estamos falando sobre que Deus deseja recuperar a nossa identidade, significa que a nossa identidade, ela sofreu algum impacto, algum golpe, ou ela se perdeu no meio do caminho, ou realmente nós não conhecemos quem somos. Então nós vamos ter que mexer com essas áreas da nossa vida, né? Eu quero colocar ali na tela ainda o que é um complexo de identidade, né? O conceito natural de TDI, o transtorno dissociativo de identidade, é caracterizado pela presença de duas ou mais identidades diferentes que alternam no controle do comportamento da pessoa. Veja, aqui já começa a responder muito. Se eu me vejo de uma forma, ou eu tenho dificuldade de responder quem eu sou de fato, esse conceito, embora natural, se aplica muito perfeitamente para o ambiente espiritual do nosso coração. E isso causa muitos problemas, como nós vamos ver hoje, porque tudo nasce na identidade. Quer você esteja trabalhando na identidade certa, como Deus te vê, ou numa identidade distorcida, que é muito comum acontecer, e eu digo para os irmãos que todas as pessoas que não foram restauradas por Deus ainda sofrem desse problema aqui. E a maior parte de nós não sabe que estamos presos e com problemas disso. Basta você ver, por exemplo, como o que controla o nosso comportamento, as nossas atitudes, as mudanças de humor. A manifestação quando você está calmo, quando você está irado. Isso muda muito, né? Então, o complexo de identidade é algo que afeta o nosso coração de fato. E eu quero ler uns versículos com os irmãos aqui. Pode deixar na tela, não precisa tirar. Deixa o slide aqui. Para a gente poder entender o que Deus diz sobre a nossa identidade. A gente precisa entender o que Deus fala sobre a nossa identidade. O versículo que estava aqui de base para esse seminário é o de Efésios 5:8. Você pode abrir na sua Bíblia para a gente ler? Efésios 5, versículo 8, que diz assim. Vamos orar, ler juntos. Pois outrora erais trevas. Pois outrora erais trevas. Porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. 1 Coríntios 3,16. Vamos abrir também. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 2 Coríntios 5, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Vamos abrir e ler também. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Bom, a verdade, e a gente tem vários outros versículos também que afirmam que nós somos nova criatura, que apresentam para nós
a nossa verdadeira identidade de quem nós somos em Cristo. E quando nós olhamos para esses versículos, a sensação que dá é que a gente não vive essa identidade. E pior ainda, que a gente nem conhece essa identidade que nós temos. Porque muitos de nós, quando a gente olha para nós, a gente não se vê como nova criatura. A gente se vê como velha criatura. Embora o nosso conceito que está errado e a Bíblia afirma a verdade. Esse louvor que foi contado ali, que há uma crise de identidade, é o que acontece hoje com a maior parte de nós, né? Então veja, quero avançar para o slide seguinte. Ali nós temos a nossa identidade, a minha identidade, ela guia as minhas práticas. As minhas práticas, elas reforçam a minha identidade. E essa espiral é um ciclo de retroalimentação, em que aquilo que você se vê é aquilo que vai mover você a fazer coisas. Essas coisas vão ser ligadas àquela forma como se você se vê. Por isso que foi perguntado: como eu me vejo? Talvez você consiga responder como você se vê, de forma mais fácil em relação a como você é. Então, essa nossa identidade, a maneira como nós nos vemos, é o que vai guiar e nortear as minhas práticas diárias. E quanto mais eu pratico aquilo, mais aquela forma como eu me vejo, que pode ser uma identidade deturpada e corrompida, ou pode ser a identidade verdadeira, segundo Deus, aquela identidade vai se fortalecer pelos hábitos que saem dela. Então gera uma retroalimentação e aquilo vai se fortalecendo dentro de nós. Só que quando essa espiral é uma espiral movida por uma identidade que está corrompida dentro de mim, que é a identidade que não é Deus que afirma aquilo a respeito de mim, tudo que vai emanar e vai sair dela vai ser coisas contrárias a Deus, de um sistema anti-Deus. E aquilo vai me alimentar. E aquilo vai reforçar aquilo que eu não sou em Cristo. E isso vai gerando o quê? Essa crise aqui. Eu não conheço quem eu sou. Daí você vai dizer muitas vezes: eu sou uma pessoa irada. Eu sou uma pessoa extrovertida. Você não conhece a sua identidade, porque identidade vem muito antes disso. Eu sou uma pessoa calma. Eu tenho um temperamento agitado. Não, a identidade vem muito antes disso. Eu sou filho. Eu sou pai de família. Eu sou um educador. Eu sou um empresário. A identidade vem muito antes do que isso. A gente confunde propósito, funções, atividades, mescla tudo aquilo ali e a gente enxerga de forma errada quem nós somos. Então, essa crise de identidade, ela vai se reforçando ao longo do tempo por essas experiências que nós vamos vivendo, por atitudes que vão saindo dentro de nós e eu vou me vendo daquela forma. Eu vou me vendo daquela forma. Você pode ver, quando uma pessoa ela começa a exercitar a ira, ela cada vez vai se tornar uma pessoa mais irada, mais colérica, ela vai falar cada vez mais alto, porque ela entra naquela espiral da morte. Se uma pessoa se entrega à ansiedade e ela começa a viver a prática da ansiedade, ela vai se ver cada vez como uma pessoa mais ansiosa, porque a ansiedade e a ira são espíritos, e quanto mais você libera eles, mais eles retroalimentam aquela identidade. Então você passa a se ver, por isso que é como eu me vejo, mas é diferente daquilo que você realmente é de fato.
E nós vamos passar uma faca hoje, ou uma lâmina, melhor falando, para separar uma coisa da outra e você conseguir discernir, para conseguir trabalhar na fonte correta. Então, aquilo que você exerce é aquilo que vai marcando a forma como você se vê, mesmo que aquilo ali é uma mentira, né? Então, gera uma crise de identidade violenta no coração da pessoa, né? Então, olha só, seguindo esse slide, né, sequência, nós temos o que eu falei antes, questão de identidade, propósito e funções. Nós estamos ainda no preâmbulo, nós não entramos ainda naquilo que a gente precisa falar. A gente não desceu a lâmina ainda para fazer a divisão entre uma coisa e outra, mas nós estamos embasando o que nós vamos falar. Geralmente, o que acontece? A gente pega essa análise que nós estamos aqui e a gente faz essa ótica, sob uma ótica invertida, a análise para saber quem nós somos. A gente geralmente olha de baixo para cima. Então, nós geralmente analisamos as funções, as nossas atividades. Eu sou pedreiro, eu sou padeiro, eu sou um pai, eu sou uma mãe, eu sou um neto. Em base a isso, nós começamos a tomar conclusões a respeito dos propósitos que nós temos. E ali começa a inverter prioridades. Porque eu começo a me achar que a minha prioridade, por exemplo, é ganhar dinheiro. Vamos supor, eu trabalho, quero ganhar dinheiro. Ou a minha prioridade é educar meus filhos. Quando nós analisamos de forma invertida, em base às funções que nós fazemos, nós trocamos aquele ali, entramos naquela espiral. Sendo que o que Deus diz? A palavra de Deus afirma que você tem uma identidade. E tudo começa nela. A identidade começa de cima para baixo. A identidade norteia o propósito. E o propósito traz como consequência as funções. Então, qual é a minha identidade? Vamos ver o que a palavra diz sobre isso. Vamos abrir em João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Eu vou pedir para os irmãos repetirem comigo. João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? O versículo 12 aqui, ele afirma categoricamente: você foi feito filho de Deus quando você recebeu a regeneração espiritual. Essa é a tua identidade. Você é filho de Deus. Essa é a primeira e a mais real de toda e qualquer identidade que você possa ter. Ela é a raiz, ela é a base, a mais verdadeira, a mais fiel e mais pura identidade que vem antes de todas as coisas. E a identidade carrega consigo atrás o propósito. O propósito é para o que essa identidade foi criada. O propósito traz consigo o objetivo, a finalidade de aplicação daquilo. Então, quando você fala que você é filho de Deus, você traz consigo um propósito. E esse propósito está ligado a essa pessoa que é Deus e ao seu reino. Esse é o propósito master. É o verdadeiro e único propósito, que perdura para os séculos dos séculos.
A identidade não muda depois que você morre, ela permanece a mesma. É diferente, por exemplo, quando nós crescemos, nós geralmente começamos a apagar da nossa mente a imagem que nós somos filhos. Porque é normal, nós começamos a ter independência econômica, financeira, começamos a nos desvincular dos pais, chega um determinado momento que nós perdemos os nossos pais, eles deixam de existir, e aquela imagem que nós temos de filho fica ofuscado no passado. E nós deixamos de nos enxergar como filhos. Né? Só que com Deus não é assim. Você, antes que ele te formasse, você leu antes, né, Jeremias? Antes que ele te formasse, em espírito ele já te conhecia. Aquilo já era filho, era criação dele, nasceu dele. Ele já era pai daquele espírito, quando você não tinha nem nascido. Depois ele te formou. Esse poder de formar, segundo Salmo 139, a substância ainda informe do ventre daquela mãe, aquilo ali é o poder de Deus. É o poder que traz vida, o poder de pai que gera. Ali estava atuando. Daí você nasceu. E Deus foi te cuidando, foi te cuidando. Ele foi zelando, permitindo coisas acontecerem na tua vida, mas ele foi te cuidando. E ele chegou num determinado momento que ele disse, agora o propósito, a identidade dele, daquilo que eu criei ele para ser, vai ter que se cumprir. Eu vou ter que tornar a realidade isso. Porque senão essa alma vai se perder eternamente, ela vai ser destruída. Então Deus foi, criou arranjos e moveu a tua salvação judicial. Em que se dá quando você recebe Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, como diz aqui em João que você acabou de ler. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus cuidou de você até ali. Ele é pai. Então quem é pai, sustenta. Quem é pai, guarda. Quem é pai, protege. Quem é pai, ama. O pai faz todas essas coisas. E você foi, desde o início, guardado e cuidado por esse pai, gerado por ele. Você veio dele, das entranhas dele. Como a igreja saiu de dentro de Cristo, como Adão foi tirado, Eva lá de dentro de Adão, nós saímos de Deus. E essa é a realidade. Isso é marcado pela tua identidade. E serás filho eternamente. E Apocalipse mostra isso. A Bíblia esclarece, quando Jesus fala com os seus discípulos, ele fala referenciando o pai deles e o meu pai. E ele sempre falava da eternidade passada, e a Bíblia referindo-se à eternidade futura, que você sempre vai manter a mesma posição, você sempre será filho, e ele sempre será pai. Eu quero dizer isso para você uma coisa. Isso traz uma paz tremenda. Porque você começa a descortinar uma pessoa que cuida de ti, que provisiona as coisas para ti antes mesmo que você saiba. O problema nem nasceu na tua vida ainda, Deus já criou uma solução para ele. Quando o problema chega diante de ti, você coloca as mãos na cabeça e ele está a 3 passos para chegar à solução, porque Deus já tinha feito tudo antecipado, nada para Deus é novo. Então, quando você descortina e passa por essa película invisível do discernimento da tua identidade como filho, teu coração entra em paz. E você deixa de cobrar as coisas das pessoas aqui fora, porque você sabe que somente o pai dá atenção, só o pai ama de verdade, só o pai traz provisão. O descortinamento dessa identidade livra uma pessoa da rejeição.
que é a falta desse sentimento de amor. Ou, na verdade, a falta de discernimento desse amor. Então, quando você toca essa identidade daquilo que você é em Cristo, o teu coração sossega. Ele se aquieta. E muitas feridas e traumas são curados. E você passa a entender que muitas coisas que aconteceram no teu passado foi bênção para te conduzir até essa posição. E você passa a agradecer por aquelas questões que talvez foram traumáticas para você, e você passa a ver aquilo ali como um meio de você recuperar a tua posição como filho de Deus e recuperar a tua identidade. Isso muda tudo na vida de uma pessoa. Né? E depois vem, então, um propósito, que eu fui criado como filho de Deus para expressar Ele na terra e para glorificar o nome dEle. Eu fui feito para adorá-lo e para ser santuário dEle. E as funções que decorrem de tudo isso aí, você pode ter várias. Você pode ter 2, 3 profissões, você pode ter inúmeras funções. Isso não altera o teu propósito, que é único. E esse propósito está vinculado à tua identidade, que você é filho de Deus. Amém? Então eu quero mostrar aqui para os irmãos, no slide seguinte, nós temos aqui uma caixa de madeira, um baú de madeira. E ele é velho. E isso denota para nós exatamente quem nós éramos antes de Cristo. Um baú velho, muitas vezes, você até pode tentar ganhar um troco em cima dele, mas a maioria das pessoas quer se ver livre disso aqui. Porque é uma coisa velha, uma coisa mal cheirosa, uma coisa dando cupim, uma coisa chamando traça, uma coisa enferrujada, começa a marcar o chão por causa da oxidação do metal, né? A madeira começa a se decompor. Isso somos nós. Isso somos nós. E não fique perplexo em eu te dizer que, segundo as Escrituras, nós éramos materiais descartáveis eternamente. Porque esse foi o propósito com que o diabo seduziu Eva e entrou para dentro do homem. No Jardim do Éden, quando o diabo conseguiu fazer o homem pecar, ele queria só ter a liberdade para entrar dentro do homem. E esse baú virou madeira. A madeira simboliza o homem na Bíblia. A madeira simboliza o homem. E a madeira ela é suscetível a insetos, a ser... Você pega uma madeira que foi comida por cupim, ela fica toda corroída por dentro. Você pega assim, você quebra e vira farelo em tuas mãos, nos teus dedos, naquela madeira. É assim que o inimigo estava produzindo na nossa vida, uma destruição completa. Então nós não tínhamos valor nenhum. O fato de que a situação mudou para nós por causa da nossa regeneração, para nossa salvação, foi misericórdia de Deus. Não tem nada de especial. E aqui nós chegamos na questão do centro do nosso problema hoje. Se eu deixar a ministração assim, terminar agora assim, eu sei que amanhã, em menos de 24 horas, essas palavras não vão ter efeito na tua vida. Porque você não vai ter uma cura da tua identidade, do discernimento da tua identidade. Você vai ver a velha identidade fluindo, e ela se retroalimentando novamente. Então nós temos que encavocar um pouquinho mais agora. Entrar um pouquinho mais fundo em camadas mais profundas a partir de agora, para a gente entender por que você não vive essa identidade nova daquilo que você é em Cristo. Nova criatura, filho de Deus. Por quê? Se a gente interrompe a mensagem agora, você sai daqui perguntando, tudo bem, mas
Como é que eu resolvo o problema de complexo de identidade? Como é que eu recupero a minha verdadeira identidade? E então nós vamos falar sobre isso agora. E Deus vai ter que operar um pouquinho agora com uma espada mais aguda, porque a verdade é como uma espada, ela vai cavocando, ela vai entrando em áreas mais profundas do nosso coração, e lá realizando cisões, cortes, como um bisturi cirúrgico, em que a palavra de Deus precisa entrar lá dentro para fazer correções. Então veja, o problema desse cara aqui, que somos nós, é que ele não se vê como um baú velho, descartável, comido por cupim, oxidado, material que talvez vai ter que ser descartado o mais rápido possível, estava destinado para isso. Porque isso tinha sido o plano do diabo. Ao entrar ali dentro. E levar esse baú para essa condição que ele está. O problema desse baú é que ele está com uma identidade que foi corrompida no Éden, uma visão totalmente distorcida a respeito dele. Ele não se vê nessa situação. Ele se vê como algo importante, como um tesouro, como algo de extremo valor, com grande importância. Essa é a identidade que esse baú tem a respeito de si. Só que você olha para ele, com esse olhar que você está tendo, é assim que Deus nos vê. Não é verdade. Mas aquele baú, se você pergunta para ele, ele tem um alto senso de conceito pessoal elevadíssimo sobre si mesmo. O valor pessoal que ele tem sobre si é muito grande. E ele não se enxerga como um baú, ele se enxerga como uma verdadeira relíquia na terra. Com muitas habilidades, com muitas funções, e coisas que só ele consegue fazer. E você coloca os olhos dele e você vê que ele não é nada. Essa é a nossa condição. A velha identidade, ela ofusca a nova. Você não consegue ver quem você é em Cristo e jamais conseguirá enquanto a velha identidade está ofuscando a nova. E essa velha identidade, o que que é? É o teu conceito pessoal. É a maneira como você se enxerga. Que está totalmente corrompida e distorcida em relação aos padrões de Deus. Porque Deus te vê assim. Só que quando você se coloca na frente do espelho, você se vê diferente. Com um conceito diferente daquilo que Deus diz de você. E aí que nasce o problema. Aí que é o grande centro de batalha do conflito de personalidade. Porque essa identidade que não é verdadeira, que está sustentada pelo teu autoconceito, ela não deixa a tua identidade verdadeira vir para fora. E você não enxerga quem você é. Por isso que o conflito está acontecendo hoje nas nossas vidas. Eu quero dizer uma coisa para você sobre esse baú. O que Deus fez para esse baú? O pobre e miserável baú, que é cada um de nós, não tinha condições nenhuma para mudar a sua vida. Não tinha condições de mudar. Ele não podia fazer nada para mudar isso. Então Deus, olhando a miséria, a inutilidade, a incapacidade total desse baú de mudar a sua vida espiritual futuramente, porque ele ia ser destruído eternamente, Deus disse, eu vou ter que fazer alguma coisa que vai ter que ser de mim. Eu vou ter que sair do céu, eu vou ter que encarnar no homem, eu vou ter que matar o pecado que está na carne do homem, porque o diabo entrou para dentro da carne do homem, e eu vou ter que fazer isso por eles. Eu vou ter que fazer tudo. Eles não têm condições de fazer nada por si. Então, quero pegar o próximo slide de uma fonte que a gente tirou de um livro que diz assim: a justificação, que é a salvação nossa, né, é um fato inalterável que nos dá vida eterna
2, nos dá perdão. E 3, nos dá filiação, nos torna filhos de Deus. Ser justificado significa crer no que Deus fala para receber os benefícios da cruz. Deus encarnou em Jesus para morrer e justificar todos os homens do pecado. Porque todos nós éramos baú velho, pecadores. Né? Então, essa era a nossa realidade. Essa era a nossa condição. Não conseguia fazer nada por si. Só que estranho. Engraçado, sabe? Esse baú, depois dessa salvação, ele não reconheceu isso. Ele não reconheceu a sua miséria, a sua incapacidade de se salvar. Pelo contrário, ele está ereto ainda. Ele está bem posicionado, ele tem convicções a respeito daquilo que ele acha de si mesmo e dos outros. Tanto é que aquele baú, como nós fazemos, a gente classifica as pessoas segundo a ótica que nós temos dela. Sendo que muitas vezes uma pessoa está agindo daquela forma por situações que ela passou lá atrás e a gente nem sabe, mas a gente está julgando. E a gente fala muitas vezes de pessoas que aquelas pessoas têm o carimbo de aprovação de Deus sobre elas. E estão agradando a Deus e nós estamos falando mal. E outras nós estamos elogiando e falando bem e Deus está por aqui com aquelas outras pessoas. O nosso senso de discernimento e de avaliação aqui fora e aqui dentro está totalmente de cabeça para baixo. Essa é a situação desse baú. E aí que é o problema do nosso conflito da identidade. Né? Tem um louvor que eu vou pegar aqui no próximo slide para os irmãos para mostrar, o louvor Tijolos de Barro, ele fala muito com nós sobre essa situação. Eu quero ler esse trechinho aqui para os irmãos. Diz assim, ó: quem a si mesmo se louva não é aprovado, e sim aquele que o Senhor louva. Este sim será aprovado e exaltado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, o Rei Jesus. Agora pense, presta atenção e traz para o teu coração o que a gente vai ler aqui. Da estrofe. E que tens tu que não tenhas recebido? Pois quem é que te tornou eterno? E se tudo ganhou, por que te exaltas? Como se fosse um virtuoso em si mesmo. Então, aqui esse louvor ele tem uma unção muito grande para trabalhar e mexer na nossa identidade a fim de recuperar ela. Esse vaso, ou este baú, aqui citado nesse louvor, somos nós. Que não reconhecem os benefícios que Deus fez por eles. E por eles não reconhecerem e estarem altivos, soberbos, cada um na sua posição, a identidade do verdadeiro não aparece. Porque ela conflita com a identidade do velho. Se choca. A identidade da imagem que nós temos de nós mesmos é como uma camada espessa que está por cima da realidade espiritual que está abaixo. E ela não consegue vir para cima, porque essa camada é muito grossa por cima. Vamos abrir, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 4. Enquanto isso, a irmã pode colocar o próximo slide já. 2 Coríntios 4, versículo 7. Algum irmão se prontifica, o irmão Paulo, pode ler para nós, a gente repete do 7 até do 7 ao 11. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados,
porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos tempos intactos da morte de Jesus, para que também se manifeste em nossa carne mortal. Amém? Então aqui o Senhor, ele fala de uma forma muito clara que este baú, esse vaso que contém o tesouro, ele não é nada. Como provou que ele também não pode fazer nada por si, nem para os outros. Só que essa autoimagem que nós carregamos de nós mesmos, nos sentindo pessoas capazes, poderosas, capazes de julgar a situação das outras pessoas, capazes de fazer essa autoanálise crítica a respeito de nós mesmos, em que nós não recebemos afrontas, não recebemos desprezo. Se uma pessoa responde estranho para nós, aquilo é motivo de contenda e de briga. A gente carrega muitas vezes a amargura de pessoas no nosso coração, pela forma como elas nos trataram. E isso tudo se deve a um motivo: a nossa autoimagem muito elevada, em que nós nos sentimos verdadeiros tesouros, joias, relíquias que não podem ser tocadas e que devem sustentar a sua posição de senhores como deuses. Essa identidade, ela é tão nociva para você que está gerando essa crise de identidade, que eu não consigo enxergar quem é aquilo que eu verdadeiramente sou em Cristo. Por isso que tão fortemente, tão seguidamente, se apaga na minha mente que eu sou nova criatura. Porque a velha está por cima, ela prevalece, ela esmaga a nova. A velha identidade, ela fala mais alto do que a nova. A velha identidade, ela responde de forma muito grande dentro de nós, porque ela está prevalecendo e a nova identidade, ela está encoberta, debaixo das camadas da velha. Então você jamais conseguirá, na tua vida, tocar a tua realidade verdadeira de quem você é em Deus, se essa velha não for subtraída. A velha identidade precisa ser subtraída. E aqui Deus fala como ele faz isso. Vamos ler de novo? Versículo 11. Porque nós, a minha velha identidade, que sempre está vivendo através de mim, é sempre entregue à morte por causa de Jesus, para que também a nova identidade em Cristo se manifeste nesse vaso de barro. Essa substituição ou essa subtração que Deus precisa fazer, Deus precisa trabalhar na tua vida. Ele tem que reduzir o senso de importância e de valor pessoal que você tem de você mesmo. Isso está sendo o verdadeiro aspiral que faz essa corrente mortífera acontecer dentro de nós, de retroalimentação de algo que nós não somos. Que você passa a alimentar algo que você não é em Deus.
E aí você pode, como nós citamos, Gálatas 5, prostituição, lascívia, contenda, ira, gritarias, cólera, blasfêmia, e a lista é grande, que está lá em Gálatas. Efésios também fala sobre isso. Então veja, Deus precisa desferir agora um tratamento sobre nossas vidas, de maneira que esse senso de importância pessoal subtraia, caia, até o nível da realidade. Até você enxergar que você não é nada acima nem abaixo de que um baú de madeira. Ou, como diz aqui, um vaso de barro. O vaso só enxerga que ele é de barro quando ele começa a trincar. Porque enquanto o vaso não trincar, ele diz, eu não sou um vaso de barro. Eu sou de muitos outros materiais, mas de barro eu não sou. Então Deus faz o quê? Ele opera golpes nesse barro, nesse vaso. Para fazer esse vaso ser quebrantado. Até ele reconhecer a sua realidade, da sua condição. Que ele não é importante. Deus precisa fazer com que a autoimagem que está por cima e está ofuscando a velha que não consegue vir para fora, a nova que vem para fora, essa velha tem que ser retirada. Tem que ser subtraída. Deus precisa operar isso na nossa vida. Eu quero trazer o exemplo para os irmãos da mulher cananeia. Nós não vamos ler por causa do tempo. Mas está lá em Mateus 15, 21. Depois você lê em casa. Aquela mulher estava passando um conflito terrível na sua casa. Ela tinha uma filha que estava atormentada por demônios que possuíam aquela menina para fazer coisas terríveis. E aquela mãe, num desespero, ao ver o sofrimento da filha, estava sofrendo todas as dores da filha em si. E ela não aguentava mais ver aquilo. Então, quando chegou uma situação de desespero tal que a menina nem podia sair de casa, essa mãe foi até Jesus e suplicou diante dele pela libertação dessa filha. E o que sucede a partir dessa conversa, dessa petição dessa mãe, foi algo estranho. Jesus não respondeu para ela nada a respeito disso. E pior que aconteceu foi que aquela mulher, ao insistir, Jesus deu as costas e foi andando embora. Não respondeu nada para ela. Ela foi atrás, pedindo e rogando pelo bem, pela libertação da filha. E agravou-se o problema. Porque além do silêncio de Jesus, ela começou a ouvir cochichos. Os discípulos de Jesus falando. Com o próprio Jesus. Isso na frente dela. Ela ali atrás. Senhor, essa mulher está fazendo a maior escarcéu, a maior gritaria aqui atrás de nós. Está sendo vergonhoso o que ela está fazendo no teatro. Manda ela embora. Ela está incomodando a gente. E você está ouvindo os discípulos falar tudo isso na tua frente. E ela estava ali, clamando a Cristo uma libertação da filha. Daí, Jesus, não suportando mais a repetição daquele clamor, ele para e vira para ela e diz: eu não fui enviado para a tua gente. Desculpa. Não fui enviado para a tua gente. Eu fui enviado aqui para os filhos de Israel. Agora você pensa uma coisa, uma pessoa que se acha importante, se acha alguma coisa, o que ela faria numa situação como essa? O desaforo, qual é a pretensão desses discípulos falar isso de mim? Eu venho aqui rogar, pedir para ti fazer uma atenção e tu vira as costas para mim.
Isso é um desaforo que tu está fazendo comigo. Tu não tem o direito de me tratar assim. É assim que a gente age. Mas essa mulher não agiu assim. Se uma pessoa fala contigo de forma mais ríspida, grosseira, ou não te responde, ou te atravessa uma coisa, você leva desaforo para casa. Por que você sente isso? Por que nós sentimos isso? Por causa do senso de importância que está nas alturas, e Deus não vê mais bom isso aí para o nosso lado. Nós nos achamos muita coisa. A identidade que nós temos, a forma como eu me vejo, é lá em cima. E eu digo mais para você. Até aquelas pessoas que sofrem de depressão e estão se escondendo embaixo da cama e num quarto escuro, têm essa autoestima corrompida também. É porque você não conseguiu atingir o nível de altura, pelo senso de importância pessoal que você tem, que está lá em cima. Você não conseguiu chegar até lá. O que acontece? A natureza pecaminosa responde com autoagressão. Agora, quando a natureza pecaminosa consegue dar a volta por cima e consegue se equiparar com o senso de importância pessoal que a pessoa tem de si mesma, ela se torna soberba, arrogante, mas é o mesmo soberbo e arrogante que vai lá para baixo da cama. Porque também tem um senso crítico elevadíssimo sobre si. Só que ele olha aquilo dentro de si e olha para a sua situação terrena e diz: estou falido. Mas a identidade está corrompida igual, com o mesmo problema, com o mesmo teor de gravidade. Então, Jesus, quando viu, falou aquelas coisas para aquela mulher, o que ela fez? Ela não apontou os dedos na cara de Jesus e disse aqui, ó, tu não sabe com quem está falando. Não, ela não falou isso. Ela se ajoelhou, se colocou o rosto em terra e disse uma palavra ao Senhor: socorre-me. Eu não tenho outra solução. Tu és a única pessoa que pode mudar o destino da minha vida e da minha filha. Não há outro. Você começa a perceber que uma pessoa elevada para Deus é uma pessoa que não tem mais senso de valor pessoal. E Jesus fez um teste com ela. O teste final. Ele disse para ela: o nosso povo de Israel está acima, o de você está abaixo. Não é bom pegar o melhor e jogar para os cachorrinhos lá embaixo. E daí que ela disse: Senhor, mesmo que tu mandar as sobras para mim, é uma bênção. Tá ótimo, tá ótimo. Eu não sou importante, eu não sou um tesouro. O tesouro é tu. Eu sou caco, eu sou vaso, eu sou baú, eu sou madeira. A migalha para mim tá ótimo. Eu só tenho motivo de agradecer. E isso rompeu nas entranhas de Cristo algo que ele nunca falou para uma outra mulher que está registrado. Grande é a tua fé. Tudo aquilo que tu quer que se cumpra. Tu não precisa nem pedir, eu nem vou mandar. Vai acontecer as coisas conforme agora tu quer. Porque tu sim é elevado no reino dos céus. E a Bíblia diz que naquele momento, sem Jesus falar nada, a própria fé dela salvou a filha e libertou a filha. Então, essa situação libertadora acontece na vida de quem Deus conseguiu subtrair esse senso de importância pessoal, que é a tua velha identidade, da maneira como você se vê, mas que você não é. Deus tem que tirar aquilo. Então ele vai promovendo arranjos na nossa vida, como na vida dessa mulher, para ir subtraindo essa velha identidade. A maneira corrompida de como eu me vejo. Não existe outra forma. A palavra te notifica e a palavra te enche de versículos e ela te cerca de palavras dizendo:
Você é nova criatura, homem. Rapaz, a ansiedade ficou para trás, o medo ficou para trás, a avareza ficou para trás, a ganância ficou para trás. Mas não, eu retenho. Não, eu não perdoo. Não, eu vou ficar com medo. Não, eu vou ficar ansioso. Aí Deus manda João 1,12 lá. Eu te dei poder para tu ser meu filho, rapaz. Ah, é verdade. Mas daqui a pouco a velha já ofusca de novo. Aí tu já cai na depressão, tu já cai na rejeição. Ah, mas tu é santuário de Deus sois vós. O Espírito assopra lá na tua mente. Tu é santuário de Deus, rapaz. Fica calmo, aquieta o teu coração. Santuário é isso aí, não é nada. Ah, é verdade, Senhor. 10 segundos, puf, a outra que é mais forte esmaga a nova. E a verdadeira. A velha identidade, ela é cruel. E você não se liberta disso e não entra em paz contigo mesmo se ela não for tratada. Então Deus precisa acabar com isso. E Deus tem me ensinado coisas assim, ó. Na verdade, abrindo meus olhos, porque já estou sendo ensinado há muito tempo, né? Mas é em função da dureza do nosso coração. Quando Deus quer tratar no nosso coração e abater essa identidade, você não pode brigar com Deus. Porque se Deus manda provações para você, aperta a tua vida, te manda privações em áreas específicas da tua vida em que tu não consegue mais suprir, porque a privação é falta de suprimento, eclode dentro do nosso coração uma série de revoltas, indignações, inconformidades. Por que eu estou vivendo isso? Por que Deus está fazendo isso? Né? E Deus sabe que esse processo é assim mesmo. Aconteceu com Jó. Ele botou todo o lixo para fora, reclamando para Deus que injustiça tu está fazendo comigo. Eu, o cara mais santo da terra. Deus deixa tu botar para fora. Mas ele pede, ele deixa você botar para fora para você reconhecer que você não obedece a ele, que você não se submete a ele, que você não é humilde, que você não é manso, que você não sabe se abaixar como essa mulher. E aí que vem o nosso erro. A gente pula essa fase e omite isso na nossa vida. Eu tenho que chegar para Deus e dizer, Senhor, é verdade, tu está tratando a minha vida e eu estou aqui brigando com as pessoas porque eu sou um desobediente à tua palavra. Eu sou um rebelde. Eu conheço como tem que fazer e eu não faço. E eu estou lutando aqui para manter um posicionamento diante dessas circunstâncias aqui elevado. E que eu não aceito o que está acontecendo comigo. Eu tenho que falar para Deus isso. E dizer, Senhor, tu tens liberdade, sim, para me levar para a minha posição verdadeira. E daí você começa a cooperar com Deus. Não luta contra as pessoas. É Deus subtraindo a velha identidade de você. Quando Deus está mandando privações, Ele está fazendo isso. Ele está tirando a velha identidade de você. Quando Deus te manda para aquele tratamento psiquiátrico lá no deserto, Deus está tirando a velha identidade de você. Você tem que deixar isso acontecer, porque isso está sendo libertador para a tua vida. Só que nós não deixamos isso acontecer, Deus processar essa obra. Por isso que a crise de identidade continua. Irmãos, eu oro muitas vezes e olho para a vida de alguns irmãos e pergunto, Deus, como é que esse irmão conseguiu chegar em tal nível de comunhão e realidade contigo, Senhor? Porque quando tu fala com a pessoa, tu vê um fluir de ressurreição. Eu começo a orar para Deus, aí Deus começa a me mostrar visões que eu tive dessa pessoa há 10, 15, 18 anos atrás. Essa pessoa sendo humilhada na casa dela pelo próprio cônjuge. Ele não reagia. Sendo escarnecida por pessoas ali do lado dele, que tinham que dar o apoio.
estava reduzindo e ele não reagindo. Ele deixando Deus tratar a sua vida e se reduzindo. Deus mostrava isso para mim, dessa mesma pessoa. E eu pensava assim, meu Deus. Daí um dia eu tive até que falar com ela, porque eu pensei que eu estava ficando louco. Eu nem conhecia essa pessoa. Antes de conhecer essa pessoa, Deus já me mostrava isso. E depois que eu conheci, eu levei, eu acho, uns 4, 5 anos para falar sobre isso com ela. E a pessoa nem disse sim, porque ela não quis se justificar. Então, irmãos, se você quer realmente se ver livre dessa identidade conflituosa dentro de você, você tem que aceitar a forma como Deus vai fazer, quer fazer as coisas na tua vida. A maneira que Deus faz é a correta. Deus está aqui ensinando para você, Ele não está dizendo, vou fazer esta obra miraculosa amanhã de manhã, domingo, quando tu acordar, 7h30, a obra está feita. Ele não está falando isso. O recado que Deus está te dando é outro. Ele está dizendo que eu vou tratar a tua vida. Eu vou mandar situações na tua vida para subtrair a velha. É diferente. Ele não está falando de clique mágico, ele está falando de um processo que ele vai realizar. E que você vai ter que cooperar com ele. E quando os impactos vierem, os golpes vierem, uita, quase eu dei um golpe agora, mas quebrou, coitado aqui. Os golpes vierem, você coopere com Deus e diga, sim, Senhor, tu tem liberdade para continuar. E eu estou dizendo aqui, Senhor, eu estou aqui ouvindo o que essa pessoa está falando para mim, falando um horror de bobagem e injustiça, e eu vou ficar quieto, e eu vou dizer, Deus, eu não concordo com nada disso, porque eu me sinto importante. Eu sou assim, assim, assado, eu sou maligno, eu sou cruel, eu sou falso, eu quero dar uma pancada na cara da pessoa agora. Isso que eu sou por dentro, Senhor. Essa é a minha realidade. Eu tenho que falar isso para Deus. Quando você discorda de pessoas, você discorda de líderes, você tem que falar para Deus, Senhor, o problema está comigo, não está com a pessoa. Não está com a pessoa, está comigo. Né? Se eu fechei o meu coração em qualquer área da minha vida, o problema está comigo. E eu tenho que falar, Deus, o problema está aqui dentro. Eu sou maligno, eu sou cruel, eu sou avarento, eu sou ansioso, eu sou amargurado, eu sou contencioso. Eu tenho justiça própria, por isso que eu quero espancar essa pessoa. A maldade está dentro de mim, Senhor. Não é o problema o agente que está criando a coisa. Deus só está usando aquele ali como um meio para fazer vir para fora o que está escondido. O teu alto senso de importância pessoal. E quando você vê aquilo, Deus está dizendo, agora é contigo, meu filho. Te une a mim. Eu botei o inimigo diante de ti e agora tu vai destruir ele. Te associa comigo nessa batalha. Passa a espada nele. E reconhece, Senhor, é verdade. Eu não sou importante. Dissipa esse senso autocrítico aqui de valor pessoal que eu tenho a respeito de mim. E eu quero cooperar contigo, Deus, mesmo que a situação piore. Como fez essa mulher. E a medida, é imediato, irmão, à medida que aquela identidade velha começa a Deus esmagar ela, arrancar ela, você começa a enxergar a tua nova identidade. É como se fosse um blackout, uma cortina de blackout com uma luz atrás. E ela está fechada, você não enxerga a luz. No momento que você puxa aquela cortina, o mínimo movimento que você faz, você já começa a enxergar a luz entrando, que estava atrás, bloqueada pelo blackout. É assim que acontece em nós. No momento que Deus começa a subtrair a velha identidade de você, imediatamente você já enxerga quem você é em Cristo. E aquilo começa a te dar paz, que a gente falou antes. Aquilo vai começando a te aquietar, a sossegar a tua alma. Você já começa a se conformar com a tua realidade. E aquela pessoa ou aquela situação que estava te afligindo, aquilo já não é mais tão importante. Aquilo começa a diminuir, diminuir,
diminuir. Mas não é que mudou aqui fora, mudou aqui dentro. O teu senso de importância pessoal começou a cair. E à medida que ele cai, a velha identidade começa a desvanecer. E a nova começa a passar como luzes translúcidas para dentro da tua alma. E você começa a enxergar quem você é em Cristo. E aquilo te dá paz. Isso dissipa a rejeição, isso dissipa a depressão, isso faz cura interior. Traumas complexos, situações que você passou do passado, tudo começa a curar e colocar em ordem. Amém? E essa é a nossa realidade, irmãos. Amém? Então vamos ficar de pé? Vamos chamar aqui o grupo Meraritas para um louvor. Lembre-se, irmãos, que nós falamos hoje. Deus não está dizendo aqui que uma palavra vai mudar você, ou que esse seminário vai colocar em ordem a tua identidade. Deus aqui abriu para você o processo de como Ele faz. Ele apenas quer a tua cooperação. Que você abra espaço e deixe Ele fazer e você vá atrás cooperando com Ele, na mesma sintonia que Ele vai agir. Para que, à medida que você comece a agir assim, esta obra interna começa a ganhar forma. E as coisas começam a ser colocadas em ordem dentro do nosso coração. Amém? Não há clique mágico. O que há é uma substituição lá dentro do nosso coração. Amém? Vamos louvar o Senhor, irmãos? Fora de
tua mão caminharei diante de ti pra aplanar os obstáculos. Dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas sob a terra. Assim saberás que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Assim saberás que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Eu te chamei pelo teu nome, sem que tu me conhecesses. Eu é que sou o Senhor e mais ninguém. Fora de mim não há outro Deus. Sou eu, o Senhor, que faço tudo isso. Sou eu, o Senhor, que crio tudo isso. Amém, irmãos. Podemos sentar. Nós vamos, antes de encerrar, abrir um espaço para ouvir 2 ou 3 irmãos que queiram trazer algo aí para nós, um breve compartilhar sobre o seminário de hoje. Amém? O irmão que te desejar compartilhar já pode passar aqui à frente, para que os irmãos que estão assistindo possam também ouvir o compartilhar o testemunho. O irmão Paulo pode passar. Boa noite, irmãos. Quando nós ouvimos essas palavras, né, a gente sente até um conflito, porque nós passamos a nossa vida, a nossa mente é forjada num outro sentido, né? Nós somos ensinados que nós devemos ser os melhores, que nós somos fortes, que nós somos capazes, que nós conseguimos resolver os nossos problemas segundo o nosso esforço, segundo as nossas ideias, segundo a força do nosso braço, né? E quando nós escutamos palavras como essas, é um conflito, né? Porque como assim a culpa é minha, né? Como assim o problema está comigo, né? Como assim o que eu penso, o que eu estruturo para resolver os meus problemas não está certo, né? E eu falo por mim, irmãos, eu venho de uma formação extremamente competitiva, né? Em que eu fui ensinado pela vida a ser bom, né? A ter que me esforçar, a saber de tudo, a ter resposta para todas as coisas, né? E isso me levou a caminhos no mundo natural bons, mas aquele vazio que eu creio que muitos de nós temos, apesar de às vezes estarmos bem, né, na vida, esse vazio nunca era preenchido, né? Porque no fundo todos nós sabemos da existência de Deus,
né? Por mais que isso seja uma coisa colocada de lado, de escanteio, e o nosso dia a dia vai nos consumindo com as nossas tarefas, nós acordamos, já temos preocupações, já temos que escovar os dentes, arrumar a casa, tomar banho, pegar o carro, enfrentar o trânsito, enfrentar o trabalho, almoçar, voltar, arrumar a casa, e esse ciclo, né? E se nós pararmos para pensar assim, durante um dia, apenas um dia da nossa vida, o quanto que nós damos para Deus, né? O quanto que nós nos permitimos ouvir Deus. Muito pouco, né? No máximo, nós tratamos Deus como nosso mordomo. Deus me dá isso, Deus me cura, Deus me abençoa, Deus resolve essa situação para mim, Deus arruma uma vaga aqui, Deus, né? A gente sempre vai a Deus para pedir coisas, pedir saúde, pedir prosperidade. Mas a gente nunca vai a Deus, às vezes, com o coração grato, né? Eu vou convidar os irmãos a fazerem uma coisa. Respirem fundo. Bem fundo. Quem é que faz isso por nós, irmãos? Quem nos mantém vivos? Essa falsa imagem que nós temos, que nós somos fortes, né? Uma couraça. Às vezes a nossa mente faz com que nós projetamos sobre nós mesmos uma imagem bem diferente do que nós somos para Deus, né? Imagine, irmãos, se eu dissesse para vocês agora, respire e não tivesse o ar. Como seria? Vamos supor que o ar desaparecesse. Como seria? O que o orgulho, a vaidade, a razão, a força, o perdão que nós não liberamos, né? O julgamento que nós fazemos, o que ele poderia fazer se nos faltasse o ar nesse momento? Nada. Nós sucumbiríamos aqui e agora, né? E toda a nossa história, e tudo que a gente acha, e tudo que a gente pensa, serviria para nada, né? Eu queria convidar a Isadora a voltar num slide que fala da vida eterna, perdão e filiação. Tem uma palavra, né, irmãos, que diz, Mateus 16, 24, muito conhecida, que fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? E à medida que nós vamos conhecendo a Deus, que nós vamos nos permitindo, a gente começa a refletir e entender melhor a palavra, né? Eu vou voltar nesse ponto de Mateus, mas eu queria chegar aqui, irmãos. Olha só que coisa interessante, né? A justificação é um fato inalterável que nos dá vida eterna, perdão divino e filiação. O quanto disso aqui é verdade para nós, irmãos? O quanto nós conhecemos de vida eterna, perdão divino e filiação? Faz algum sentido isso? Ou isso é só um conhecimento, né? Se Deus diz que existe vida eterna, é porque existe uma vida além dessa nossa aqui. Mas nós não nos preocupamos com isso de jeito nenhum. Nós nos preocupamos em acordar, vestir, comer, trabalhar, dormir, ter saúde, passear, lazer, né? Isso aqui não é uma preocupação nossa. Eu creio que todos os irmãos aqui já tiveram experiências espirituais, né? Coisas sobrenaturais. Isso mostra, né? As pessoas falam muito em espíritos, falam muito em anjos, né? Existem outras filosofias por aí que, né, são adeptas a isso. E se isso é uma verdade, então existe o mundo espiritual. E por que nós não nos preocupamos com isso, né? Por que Deus fala que nós precisamos cuidar da nossa salvação? Por que nós precisamos conhecer a palavra, né? Porque há algo após isso aqui.
né? Perdão divino. É concebível. Imagina, no dia que eu vim para a igreja, todos nós temos uma verdade sobre nós mesmos. Nós nos conhecemos, mas Deus nos conhece muito mais do que a nós mesmos, né? Quando eu cheguei na igreja, que me falaram do batismo, disseram assim para mim: olha, Paulo, quando você se batizar, 3 coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. E eu, que não era da igreja, nossa imaginação vai longe, né? A gente pensa muitas outras coisas. Aí disseram para mim assim: olha, você vai ganhar vida eterna, você vai ganhar perdão divino e filiação. Vocês acham que isso fez algum sentido para mim? Porque a minha relação com Deus era completamente diferente com a que eu tenho hoje. O Deus que eu achava que conhecia não é nada, não tem nada a ver com o Deus que eu conheço hoje. Agora, vocês acham que isso fazia algum sentido para mim? Como assim eu vou ganhar vida eterna? Perdão divino? Como assim filiação? Como é que isso vai mudar a minha vida? Mas qual o sentido? Eu vou me batizar e eu ganho isso? Mas como assim eu ganho isso? Porque nós somos muito materiais, né? Nós precisamos apalpar, pegar, sentir, as coisas precisam acontecer na nossa vida para a gente dar crédito. E aí, com muita paciência, irmãos, hoje eu digo para vocês que são as 3 coisas mais preciosas que eu tenho na minha vida hoje. Vida eterna. Ter a consciência de que eu preciso cuidar do meu espiritual. Que isso vai me fazer um bem já aqui, enquanto eu estou vivo, e muito mais depois que eu me for, porque a única certeza que eu tenho é que eu não sou eterno, fisicamente, espiritualmente, hoje sim eu tenho essa consciência. Como é difícil a gente acreditar que, nossa, eu cometi tantos pecados na minha vida, mas tantos pecados, né? Assim, irmão, a gente não precisa matar, não precisa roubar, né? Mas a gente comete pecados todos os dias. E para Deus não tem pecadinho e pecadão. Somos todos pecadores. Como assim, na hora que eu me batizar, eu vou receber o perdão por tudo isso aqui? A conta vai zerar, vai começar de novo. Como assim? Ah, isso é coisa de maluco, né? E ocorre, irmãos. A gente que não acredita, que fica preso nas lembranças e vivendo isso depois que nós somos batizados, nós somos escravizados aqui na nossa mente. Como assim filiação? Como assim? Eu tenho pai e mãe. Vou ganhar filiação de quê? De Deus. E aí eu fui entender que até aquele momento em que nós ainda não confessamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador e não damos autoridade para Ele trabalhar nas nossas vidas e descemos as águas, até ali nós somos apenas criaturas formadas por Deus. A partir desse momento tão especial, irmãos, que essa revelação vem com o tempo, é que a gente entende o que é ser filho de Deus. Porque até lá, nós somos apenas criaturas. A partir do momento que nós nos batizamos e Deus começa uma regeneração na nossa vida, Deus começa a agir na nossa vida e entra em nós o Espírito Santo. Aí nós começamos a entender o que é ser filho de Deus. Nós passamos a ter uma relação com Deus, porque a nossa natureza é adoradora. E por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Porque depois que nós temos essa realidade, que nós nos permitimos, eu vou pedir para a Isadora colocar lá rapidamente em Josué, ser forte e corajoso, Josué 1.
Acho que é ser forte e corajoso, não te mandei eu. Por favor, filha, acha aqui. É 1,4, né, irmão? 1,8, né? Aqui, ó. Tá aí, ó. Não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso aqui, olha só, irmãos. Isso aqui Deus estava dizendo para Josué o seguinte: Josué, atravessa esse rio a nado, vai lá do outro lado, naquelas terras, que é uma terra muito boa, muita riqueza, tá bom? Aí, ok, vou ter que atravessar um rio a nado. Ok, vamos lá. Chegou do outro lado, Josué devia ter 1,60 m, 1,70 m, os caras tinham 3 metros. E Deus falou para ele, vai lá e enfrenta esses caras aí, que você vai se dar bem. Irmãos, qual foi a coragem de Josué? Ser forte, mas qual foi o ato de coragem de Josué? Ir e enfrentar os caras? Não. Foi crer em Deus. Esse é o nosso maior ato de coragem. É crer no que Deus fala. É aceitar o que Deus fala. Coragem não é ir lá enfrentar, brigar, bater, dar tiro. Não é isso. Coragem é você acreditar que um ser que você não vê e que você às vezes não sente, fala com você e diz para você fazer uma coisa que é uma loucura. Aí você tem que ser muito corajoso. Né? Porque se você faz apenas o que você pega, sente e tem certeza, não tem coragem. Tá tudo sob controle. Você vai, no máximo, ali correr um risco. A coragem é muito mais do que isso. Né? Eu queria encerrar, irmãos, com Romanos 12, 2. Um versículo muito conhecido nosso, mas que para mim, irmãos, é toda a Bíblia, todo o fim da Bíblia, esses 66 livros que nós temos aqui, ele se resume a isso. O objetivo é só esse aqui. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É difícil, né, irmãos, a gente ouvir o irmão Valdemar falar assim: você não sabe quem você é. Você não tem a imagem correta sobre você, né? A primeira pergunta hoje foi: como eu me vejo? Quem eu sou? A gente tem a resposta às vezes prontinha, né? Eu me vejo assim, eu sou assim. Eu sou o que eu sou, né? Uma época em que nós vivemos assim fortemente apelos para o pensamento positivo, que não faltam livros de autoajuda, né, para nós nos ajudarmos, trabalhos psicológicos, bioquímicos para melhorar a nossa autoestima e a gente continuar vivendo do mesmo jeito. Então a gente continua entorpecendo a nossa mente com mentiras, né, com livros de autoajuda. Então é muito interessante como nós somos paradoxais. Se eu chegasse aqui para vocês agora, irmãos, e dissesse assim: irmãos, esse livro aqui é um best-seller. Vendeu 10 milhões de cópias no mundo. 8 milhões de pessoas se beneficiaram desse livro, mudaram suas vidas. Né? Hoje elas são outras pessoas, resolveram muitos problemas emocionais. Irmãos, a gente ia sair correndo, todo mundo ia querer um exemplar. E foi um livro escrito por um homem. Nós daríamos todo o crédito, porque 8 milhões de pessoas, 10 compraram e 8 disseram que funcionou. Né? Mas se eu chego para vocês e falo assim: irmãos, olha, esse livro aqui é o livro que é a palavra de Deus. E ele é a verdade que liberta. Ele é tudo para nós. Não, mas quem mais leu esse livro? Então a nossa mente é travada.
A nossa mente não permite com que Deus entre, né? E aqui é o resumo que nós precisamos. A nossa coragem está aí, irmãos. Igual a coragem de Josué. Deus diz assim: não os conformeis com este século. Né? O que é conformar? É ter a mesma forma. Né? A água entra na garrafa, ela fica na forma da garrafa. Se a água entrar num quadrado, ela vai ficar quadrada. Então nós somos assim. Nós nos conformamos com tudo o que nos dizem, com tudo o que nos mandam. Né? A gente vai seguindo o fluxo. A gente vai entrando na onda e vai seguindo. Mas Deus disse para isso não acontecer. Para a gente não se desapegar de Deus. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós só vamos nos transformar verdadeiramente, entender quem é Deus. As palavras que foram ditas hoje só vão fazer sentido para nós e Deus vai conseguir operar se nós renovarmos a nossa mente. Se nós mantivermos a nossa mente nos mesmos hábitos, tradições, costumes, e nós não nos permitirmos ao novo com Deus, nada disso faz sentido. Né? Porque olha o que acontece, irmãos, nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Não fomos feitos para sofrer, irmãos. Não fomos feitos para ficar depressivos, ansiosos, irados. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso são coisas que, falando aqui, não faz sentido para muitos de nós. Parece que é uma loucura isso. Mas a nossa coragem está aí. Em nós nos permitirmos, irmãos, renovarmos a nossa mente. Porque senão, nada do que é dito, né? A oração que você faz, o Espírito Santo quando fala com você, aquela unção, aquela voz que fala com você, é uma loucura, você sabe que está certo, mas como é que como é que as pessoas vão me julgar se eu fizer isso? A gente perde essa conexão com Deus. Então nós precisamos, irmãos, nos atentar para isso. Né? Porque sem a renovação da nossa mente, irmãos, se nós sermos corajosos de acreditarmos nisso aqui, nada vai adiantar. Né? E eu queria apenas aqui terminar glorificando a Deus por esse carinho, por esse amor, por esse dispensar por nós, porque nós somos aqui um pequeno rebanho, nós temos uma verdade pura, uma verdade sem fermento, né? Aqui nós não temos muitos aparatos, aqui nós não temos muitos apelos, né, para que as pessoas venham, nós temos a palavra pura de Deus aqui, que é a que muda e transforma a nossa vida mesmo. Né? E eu falo isso, irmãos, por testemunho de vida. Amém? E Deus abençoe muito vocês. Alguém mais? Sandra? Boa noite. Eu quero ler ali em Provérbios, capítulo 23, versículo 4. Não é o 4. É o 7. Provérbios 23, 7. Vamos ler juntos só a primeira parte. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Amém? Há muitos anos atrás, eu tinha essa imagem, né, a minha identidade comprometida, né, e completamente distorcida em relação ao que a palavra de Deus diz que eu sou. Então, a primeira vez que eu ouvi essa pergunta, na verdade eu li ela, né, quem eu sou? Assim, eu imaginei respostas humanas para ela. Eu imaginei assim, eu sou a Sandra, eu sou uma mulher, eu sou brasileira, nasci na família tal. Fiquei imaginando coisas, né? Mas essas respostas não era a resposta que Deus esperava de mim. Porque eu não sabia que eu era um vaso.
criado por Deus para conter Deus e para expressar Deus. Essa verdade fundamental eu não sabia, né? E devido a desconhecer o plano eterno de Deus para a minha vida, né, esse desconhecimento, esse desprezo total a Deus e a verdade, fez com que eu tivesse tido experiências na minha vida mal administradas, né? Então eu tinha muitas mágoas, muitas rejeições, uma autoimagem invertida sobre mim, muita bagunça mental, porque eu desconhecia a verdade, né? E aí, à medida que eu fui sendo atraída de uma forma muito amorosa por Deus, assim, ele foi me pegando pela curiosidade, eu fui querendo conhecer mais, eu fui começando a tocar os meus olhos na palavra de Deus, e ele foi descortinando coisas dentro de mim, né? E essa verdade foi iluminando o meu coração, a minha mente. Então, ele foi me colocando em ordem aos pouquinhos, né? E cada vez que eu tinha contato com a verdade, que ela vinha como uma luz, né, iluminava meu interior, eu via que as situações mal gerenciadas, mal administradas nos meus relacionamentos com os meus irmãos, com os meus pais, né? Eu precisava pedir perdão, eu precisava confessar coisas, eu precisava liberar perdão, né? Tinha muita coisa escondida, e Deus foi me dando capacidade para isso. Eu vi que ele foi me reordenando por dentro, lentamente, né? Isso foi uma obra espiritual, foi uma obra que Deus fez. E eu descobri que a Bíblia, irmãos, ela não é uma revista, ela não é um jornal, ela não é um livro informativo. Claro, ela nos informa, né? Mas eu não consigo entender a Bíblia com os meus olhos humanos, né? Então eu fui vendo que a Bíblia, ela é uma pessoa. Tem um ser revelado aqui. E esse ser é Deus. Ele se revelou para a humanidade através da Bíblia, né? Então, eu comecei lendo pelo Novo Testamento, né, que é bem mais fácil de entender. E à medida que eu lia, também eu fui ensinada que ler em voz alta ajuda a abrir o entendimento, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu lia muito a Bíblia em voz alta, para mim mesma, né? E Deus foi abrindo meu entendimento. E aí a gente vai tendo ajuda de um, de outro, né? Tem os materiais da editora Vento Sul, que são temáticos também, que nos ajudam muito a abrir o entendimento das escrituras, né? Então eu vi que Deus não tinha uma religião para me apresentar. Deus tinha uma proposta para mim de que eu me tornasse um vaso para a honra. Porque até então eu estava sendo um vaso de desonra, né? Só saía coisa ruim da minha boca, do meu coração. Então a proposta que Deus tem para mim e para ti é te transformar e me transformar em um vaso de honra, alguém que expresse a natureza perfeita, pura e santa dele. Amém? Nós não nascemos assim, mas ele quer fazer isso em nós. E quando Deus criou a humanidade, como Gênesis fala, né? O propósito dele era que o homem e a mulher governassem a terra, seguindo os interesses e os padrões divinos nesse governo, né? Mas a humanidade entregou esse governo para um outro ser. E aí tudo virou uma bagunça. E Deus te convida a voltar às origens, a devolver a tua alma, a tua vida, a tua casa, a tua família ao governo dele, né? E isso é uma coisa que precisa ser voluntário, né? Eu preciso começar a me achegar a Deus, tu precisa começar a te achegar a Deus, abrir tua Bíblia, pedir para ele falar contigo, pedir para essa luz entrar no teu coração, né? Porque ele vai fazendo lá dentro. A gente nem consegue explicar o que é isso. A gente começa a se sentir diferente, a gente começa a sentir coisas diferentes, Deus começa a fazer uma coisa misteriosa, de repente, aquela pessoa que é mal-humorada começa a acordar de bom humor e não tem uma explicação para aquilo, né? Porque ela está voltando a conviver
com a sua própria essência, que é o seu Criador, que é Deus, né? Então, sempre que eu olho para a Bíblia, assim, eu procuro exercitar a minha mente de que isso aqui não é... Deus não quer que eu apenas conheça coisas escritas aqui, que a gente conheça mistérios e saiba discorrer sobre eles, né? Existem muitos mestres poderosos aí que sabem fazer ligações entre versículos e temas da Bíblia e dão um show de conhecimento. Mas Deus não nos chamou apenas para conhecer isso. O chamado de Deus para nós é que nós venhamos a conhecer a pessoa revelada aqui. Amém? Amém, irmãos. Vamos ficar de pé, então, para a gente finalizar. Vou convidar o Benjamin para o louvor final. Amém. Quando a gente toca a nossa verdadeira identidade, cumpre-se aquele versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Então a gente precisa realmente voltar às nossas origens, como foi dito aqui nessa noite, né? Convidar o irmão Enzo para a oração final de encerramento. Amém. Logo depois da oração do irmão, vamos abençoar nossos irmãos, vamos abraçá-los, vamos profetizar a bênção divina sobre a vida de cada um dos irmãos. Amém? Senhor Jesus, nos colocamos agora na Tua presença, Pai. Gostaríamos de Te agradecer, Senhor Jesus, por todas as palavras que foram liberadas hoje nesse seminário. E gostaríamos de pedir, Senhor Jesus, que com as palavras que o Senhor liberou hoje, o Senhor também nos libere a sabedoria que precisamos para lidar com elas, Pai. Pedimos, Senhor Jesus, que cada uma dessas palavras se torne realidade em nossas vidas, Senhor Jesus, para que não estejamos desperdiçando mais conhecimento, Pai, como fizemos muitas vezes já em nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor Jesus, humildade e mansidão, Senhor Jesus, para lidar com todos aqueles que temos dificuldade de lidar, Senhor Jesus, e que o Senhor também nos dê toda a realidade que precisamos do nosso redor, Senhor Jesus. Que o Senhor aponte todos os erros de nossas vidas, Pai, em nossos hábitos, em nossas crenças, Senhor Jesus, e nos dê paciência para que, de um em um, o Senhor corrija ele em nossas vidas, Pai. Nós pedimos que o Senhor dê a nós também mais amor para dar ao próximo, Senhor Jesus. Que o Senhor fortaleça o corpo de Cristo, Pai, e que em breve toda sorte de bênçãos seja baixada, Pai, em nossas vidas, Pai, no nosso corpo, Senhor Jesus de Cristo. Nós te agradecemos, Pai, por tudo isso aqui. Amém. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Tu me deste vida estando eu ainda morto em meus delitos e pecados. Por causa do teu grande amor, em meus delitos e pecados, por causa do teu grande amor, sendo rico em misericórdia, por causa do teu grande amor, sendo rico em misericórdia, por causa do teu grande amor.
já não faz mais sentido para mim. Uma vida vazia, independente de ti, já não faz mais sentido para mim. Uma vida vazia, independente de ti, do teu Espírito. Encontrei uma pérola rara, o teu Espírito em mim. Nada substitui o valor do teu Espírito. Encontrei uma pérola rara, o teu Espírito em mim. Nada substitui o valor